Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto e como nós já havíamos anunciado, a partir de agora nós vamos então entrar no nosso debate. E o debate de hoje está relacionado com o Dia Internacional da Democracia, que foi celebrado no dia de ontem. Mas com toda certeza, o ano todo a democracia tem que ser celebrada. E nós temos aqui, inclusive, um pronunciamento do próprio secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, quando ele reforça a importância de proteger a liberdade de expressão, as liberdades civis e o Estado de Direito, além de garantir instituições responsáveis e promover os direitos humanos. Guterres também ele coloca que os crescentes ataques aos valores democráticos em várias partes do mundo, com a erosão da liberdade, o encolhimento do espaço cívico e o aumento da polarização e desconfiança nas instituições. Segundo ele, a desinformação e o discurso de ódio estão entre os principais fatores que agravam essas ameaças, prejudicando a coesão social. Pois bem, é nessa linha que nós vamos estar, a partir de agora, debatendo o tema com as nossas convidadas, como também com o nosso convidado. Eu já cumprimento, portanto, a doutora Edna Lima, que é advogada. Ela integra a comissão eleitoral da OAB, aqui da nossa capital federal, com ampla atuação, portanto, aí na esfera eleitoral, né, doutora Edna? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Valtinho. Como sempre, é um prazer imenso estar aqui, uma alegria. E do lado dos outros colegas, né? Também do colega Tiago Pádua, doutor Tiago Pádua, poder debater sobre democracia. Falar contigo sempre é maravilhoso, porque a gente traz junto contigo, né? Tu leva a voz aí para o Brasil inteiro, ensinando as pessoas, tanto quem é da área jurídica e aqueles também que não são e que querem aprender um pouquinho. Então, também se trata de educação, se trata, sim, de um processo democrático, né? Educativo, de poder dar a todas as pessoas o direito de conhecer o que é que a justiça tem. Mais te agradecer do que qualquer outra coisa. Muito obrigado, senhora, doutora Edna. Deixa eu também cumprimentar a doutora Júlia Helena Bastos. A doutora Júlia Helena, ela é advogada especialista no direito constitucional e mestranda em direitos políticos. Doutora Helena, que nós já conversamos há tantos anos, né? Ela nos concedendo entrevista geralmente por telefone, e hoje eu tenho a satisfação de presencialmente debater com ela e com os demais convidados esse assunto tão importante, doutora Helena. Primeiro, a satisfação de conhecê-la pessoalmente e, claro, e sempre agradecendo a senhora pela gentileza de sempre estar nos atendendo. Muito boa tarde para a senhora e seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Boa tarde, Walter. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, estar aqui mais uma vez contribuindo com esse tema de grande importância que às vezes nós não damos a devida atenção, né? Que é a democracia. E estar aqui com os colegas, né? Doutor Tiago, doutora Edna, será um prazer. Penso que será um debate, uma conversa muito gostosa da gente ter nessa tarde. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Tiago Pádua, ele que é doutor em Direito, professor da UNB, né? Ele que é advogado, enfim, doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigado também por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É sempre um prazer estar contigo, com a nossa audiência. É um prazer também poder debater, dialogar com a doutora Júlia, com a doutora Edna e principalmente para que a gente possa colaborar um pouquinho com esse tema, né, tão importante e tão relevante no dia de hoje. Como é que a gente pode definir democracia, ou seja, um país que tem, portanto, como essa maneira, né, de tocar, portanto, aí a sua, enfim, o seu país. Como é que a gente pode definir, portanto, democracia? Tivemos ontem, doutor Tiago, e o Brasil todo está, de alguma forma, assustado, vamos colocar dessa forma,
com o que ocorreu num debate político, numa emissora de TV, entre candidatos, onde um acabou pegando uma cadeira e acertando, portanto, aí o outro, quando na realidade estavam ali dialogando, as pessoas de alguma forma acompanhando a performance de cada um. Quer dizer, democracia vale tudo. Eu gostaria de ouvir justamente para a gente iniciar esse assunto, democracia, já puxando esse episódio que hoje é o assunto que o Brasil todo está comentando. Esse episódio lamentável, Walter, ocorrido na data de ontem, exatamente no Dia Internacional Mundial da Democracia, e que fez o Brasil percorrer as manchetes do mundo todo, dando um exemplo negativo, não é? De forma muito simples para a gente falar para o nosso ouvinte, democracia nós poderíamos falar desde a etimologia, da palavra mesmo, né? Demo, povo, kratia, poder ou governo, né? Governo do povo. E, obviamente, da ancestralidade desde Atenas, na Grécia, e da evolução possível. Falar que é uma palavra tão importante, tão complexa, que pode ser discutida sobre várias camadas. E que seguramente as colegas, a doutora Diná, a doutora Júlia, vão também fazer manifestações aqui no dia de hoje sobre isso. O que eu gostaria de dizer sobre esse episódio no dia de ontem, Walter, é olhar para um tema constitucional. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição de 88, é muito expresso ao dizer o que o Constituinte não quer que ocorra dentro do jogo democrático brasileiro. Foi explícito. Estabeleceu ali naquele artigo elementos para que nós pudéssemos velar pela moralidade pública. Daí nós temos ali da ficha limpa e tantas outras, que o Supremo, o TSE e os juízes eleitorais vêm interpretando há muitos anos, desde 88, e nós temos também a determinação para que se evite abuso do poder político, abuso do poder econômico, mas também há uma expressão ali no parágrafo 9º do artigo 14, muito importante, para que se vele para o ambiente não tumultuário da disputa das eleições. Eu penso que surgiu ontem, inclusive, um tema novo. Claro que são última ratio sempre você lidar com aspectos de impedir que pessoas participem do jogo democrático, mas parece que surge um momento da justiça eleitoral e das instituições, inclusive, estabelecerem um regramento. Porque você foi muito feliz, Walter, ao estabelecer na pergunta, vale tudo? O que nós podemos dizer é que a lei da ficha limpa e diversos aspectos normativos, o próprio Código Eleitoral, jamais irão conceituar tudo aquilo que poderia acontecer de equivocado. Mas vamos imaginar que ainda temos uma boa parte das eleições de São Paulo por ocorrer. Amanhã, por exemplo, tem novo debate. E se um dos candidatos parte para uma violência mais arraigada? Então, nós tivemos ontem, na verdade, 2 candidatos, não é apenas um, são 2 candidatos que, me parece, abusaram e vêm abusando, né, de forma muito virulenta e que talvez, eu não estou aqui fazendo nem fechando questão, mas talvez seja possível, inclusive da Justiça Eleitoral, impedir que os 2 participem desse pleito com base no artigo 14, parágrafo 9º, em razão desse ambiente tumultuário. E se eles fazem alguma coisa tão violenta, ao vivo e em cores, um contra o outro, e fazem com que as pessoas comecem a se digladiar nas ruas, um ambiente perturbador que nós não gostaríamos de ver. É por isso que as instituições estão aqui para preservar e evitar que se chegue a momentos, né? Nós vivemos um momento democrático há alguns bons anos já, bem tumultuado, Walter, e como é próprio das democracias como a nossa, vibrantes, que caminham para uma maturidade, mas ainda não amadureceram. Nós temos mais períodos da nossa história de interrupção da democracia do que propriamente da democracia, e nós não podemos correr riscos como esse, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta e convocando as pessoas para que a gente possa pensar sobre o assunto, não vale tudo numa democracia. Nós não queremos ver
Já pensou a emulação do filme do Coringa? Como se tivesse alguém num episódio final sacando de uma arma violenta e provocando um ato tão odioso, né, tão violento. Então, democracia não rima e não combina com violência. Democracia combina com pensamento plural, divergência e tudo aquilo que é abuso do poder político e abuso do poder econômico são uma coisa, mas e os outros tipos de abuso, que a própria Constituição também estabelece como desnecessários e, na verdade, indevidos? Me parece que nós vamos chegar a um momento em que todos esses candidatos deverão ser chamados para que não ocorra uma repetição como essa, não é? Inclusive na democracia, né, doutora Diná, faculta a população entender e acompanhar as propostas dos candidatos, né? E se hoje temos os debates políticos, é porque a democracia assim permite que eles, atendendo a convite das emissoras de rádio, de televisão, eles vão ali para apresentarem suas propostas. Evidente que o eleitor vai ficar ali observando quais são as suas propostas, até mesmo para poder definir. Isso é democracia. Agora, partir realmente para a violência, onde, como muito bem pontuou o doutor Pádua, colocando aqui, como é que fica, né? Crianças que estão ali assistindo, pessoas que ainda estão formando ali, portanto, a sua personalidade em termos políticos, querendo entender mais ainda de forma profunda, e de repente aparece ali uma cadeirada, corta aí que não é assim, o Brasil todo falando sobre este assunto. Pode ter consequências a esses dois, tanto o que, de certa forma, diz que deu a cadeirada porque foi provocado, quer dizer, pode, de alguma forma, dentro da nossa legislação, dentro do nosso processo democrático, alcançar as pessoas que assim, de certa forma, comportaram? Então, Valtinho, vou começar respondendo a tua pergunta da seguinte maneira. Ontem estávamos em família, junto com o meu filho que já vota, e a minha filha que vai fazer ainda aniversário depois do processo eleitoral, né? Mas que tem uma grande vontade ali de ser eleitora, né? Então vai ter que ficar para a próxima. E já envolvidos naquilo ali, em toda aquela discussão, né? Então, quando a gente vê aquela expressão, aqueles atores agindo, atores não de artistas, mas atores como pessoas, né, que representam aqueles seres políticos, né? Então, candidatos, aqueles candidatos ali. Numa representação desrespeitosa entre eles, é também desrespeitosa com o eleitor. O eleitor que senta junto com sua família para assistir um debate que deveria ser algo para falar sobre quais são as propostas que vão apresentar, falar sobre coisas sérias, debater de forma séria, debater de forma urbana. E o que a gente encontra? A gente encontra pessoas que entendem que aquele ambiente é um ambiente para afrontar, debochar, desfazer da moral do outro, contar inverdades, né? Trazer fake news, não dar as respostas corretas. E o que se percebe de tudo isso? Que se conhece pouco a cidade que se quer representar, que não traz propostas concretas para a cidade, porque se você está assistindo com seus filhos, a obrigação, depois de um debate desse, é você debater novamente, dizer, olha, qual é a proposta que se trouxe para a cidade? Eu moro em Brasília já há 20 anos, sou eleitora de Brasília, né? Mas já fui eleitora de outro estado. E as eleições municipais, realmente, elas são esperadas. E quando você percebe algo nesse sentido, você começa a ver que aquilo ali também é a forma, né, um espelho do como a própria cidade se mostra, né? A cidade se mostra dessa forma, com representantes que toleram a violência verbal, a violência física, a violência moral. E sim, claro, sempre tem consequências. É lógico que dentro do direito eleitoral existem seus regramentos para as campanhas políticas dentro das propagandas, porque é uma propaganda, mas não se regulou ainda os debates e os limites. Mas a legislação
eleitoral, ainda que não regule desta forma, as outras legislações são utilizadas para que se faça. Então, se há uma violência verbal, ela é punível. Uma violência física, o Código Penal está ali para que se puna aquela violência física que existiu. Uma violência moral precisa ser punida. E isso, inclusive, é motivo do candidato se tornar inelegível, né? Causar a inelegibilidade desse candidato e ele não poder mais prosseguir. Além de que eu vou usar uma palavra bem simples, patético você ver o candidato se comportar de uma maneira, os candidatos, né? Não foi só um, foram mais de um, não existe briga de um, né? Foram briga de mais de um, se comportar como se fossem alunos da quinta série. Eu acho que é até desmerecedor a gente falar que aluno da quinta série age assim, porque meus filhos passaram pela quinta série e eu não me recordo de ter sido chamada na escola, porque as brigas se tomaram uma situação absurda como aquela, né? E aí você ou é chamado como eleitor para assistir um debate verdadeiro, real, que te respeita, ou para assistir um grande circo. Como o próprio candidato disse, olha, tudo isso aqui é um circo. Eu não estou ali para assistir um circo, me sinto desrespeitada, porque eu vou votar em alguém que vai me representar amanhã, né? Se é na eleição majoritária, no caso para prefeito, é alguém que vai me representar amanhã, como ele vai administrar essa cidade, para onde ele vai capitalizar cada recurso, né? Como ele vai fazer esse gerenciamento, de que forma ele vai fazer, quem são as pessoas que ele vai contratar para aquilo ali. Não me faz crer que alguém que vai num debate e age dessa forma vai ser alguém sério nas tomadas de decisões que realmente são sérias, como transporte, educação, saúde, né? Como também quando a gente fala das proporcionais, nesse caso agora dos vereadores, né? A gente não tem acompanhado os vereadores, mas a mesma forma serve para eles, que têm uma postura reta, né? Púdica, política. E político quer dizer isso, ser politizado, ter capacidade de conversar, ter capacidade de traduzir aquilo que a população precisa, a necessidade de ouvir o que é que precisa, como a gente vai tentar resolver. As propostas podem não ser concretizadas todas, mas elas precisam ser postas à mesa para que, então, se tenha um plano de governo, né? Para que se faça uma governança, então se consiga atuar. Então, dessa forma, é que eu te respondo. Ontem foi lastimável, eu fiquei com vergonha, né? É lógico que as crianças riram bastante, quer dizer, um é adulto, a outra já adolescente, riram bastante, correram para o TikTok, para as outras redes sociais para ver os memes, mas depois nós tivemos que ter uma conversa e dizer que isso aqui não é política, e aquilo ali não é democrático, e aquilo ali tem muita violação legal, tanto na área civil como na área criminal e na área eleitoral. Agora, doutora Júlia Helena, interessante que chegamos a um ponto, principalmente no campo da política, e nós estamos puxando aqui, iniciando esse nosso debate, justamente puxando a política, por conta desse episódio, né? Quando já aqui, tanto o doutor Tiago como a doutora Diná, e com certeza também a senhora, falaram com muita propriedade, né? E a senhora vai falar com toda certeza também com muita propriedade. Quer dizer, hoje chegamos a um ponto de acompanharmos um debate político e a notícia quando um estende a mão para o outro e cumprimenta. Não importa, portanto, aí que partido é que está, qual a sua tendência, quer dizer, chama a atenção, portanto, quando um estende a mão para o outro, como também chama a atenção quando um vira a cara para o outro. Aí quem está assistindo entende de alguma forma, ou entende assim. Antes de tudo, política também é educação, né? Política também de certa forma, é respeito. Quer dizer, aí eu pergunto justamente para a senhora, essa questão, esse episódio também, portanto, aí de ontem, né? Ou seja, num país democrático, como é o nosso país, que permite realmente, portanto, aí os debates políticos no rádio, como também na televisão, para que as pessoas, de alguma forma, cheguem ali às suas conclusões e definam também em quem é que vai votar. Esse é o propósito, portanto, aí dos programas políticos que acontecem tanto no rádio como também na televisão. Aí eu pergunto à senhora, quer dizer, de alguma forma, isso que ocorreu ontem, de alguma maneira,
coloca em xeque, eu acho que essa palavra é muito forte, né, colocar em xeque, mas de alguma forma, essa provocação do debate é boa para a gente provocar, debater, para reforçar realmente aí a importância de estar numa democracia? Olha, Walter, eu vou fazer minhas palavras do doutor Tiago e da doutora Diná. Vou juntar os dois. Foi algo realmente vergonhoso e lastimável. Acho que não existe termos melhores para isso, ainda mais no dia em que foi. Debates, diferenças, divergências são sempre bons, desde que feitos com devido respeito. Veja, se tratando de democracia, não tem muito como a gente fugir de política, porque pelo menos, principalmente na cabeça do brasileiro, né, e não deixa de ser uma das maiores formas de você exercer a democracia, é o voto. Sim. E, ok, tem gente que já vem, né, da sua, vamos botar assim, escola partidária, né, tem suas ideias, ideologias, mas muitas pessoas conhecem, ficam indecisos e conhecem as propostas, ou era para isso acontecer nos debates. Aí você senta, como bem colocado, para assistir um debate e vira aquele pão e circo, né, de antigamente. E nós temos aqui o Brasil, que tem aí, né, ao longo dos anos, né, de 88 para cá, a Constituição, ela, tanto é que é a chamada Constituição Cidadã, significou muito. E você vê aquelas figuras que se candidatam a representar o povo, a se valer da voz da sociedade, agindo de um modo, vou chamar um pouco mais baixo, de desordeiro, né? No mínimo desordeiro, vamos colocar assim. E muita gente acha que debate é isso, né? Vias diferentes, ser oposto, né? Pontos diferentes na política, é isso. É desrespeito, é você ser agressivo, e na verdade não é. Você bem pontuou, hoje em dia você cumprimentar um adversário é algo muitas vezes noticiado. Deveria ser uma regra, porque é respeito. Você chega, boa educação, manda no mínimo você cumprimentar quem está presente. Né? Virar a cara é uma coisa um pouco imatura, digamos assim. Né? Vamos usar os termos mais leves, é algo no mínimo imaturo. Então você pensa, se tratando, as eleições são municipais agora, mas os municípios, né, que tem cada um, é a chance daquele município ter um representante dele para tomar a frente de assuntos realmente importantes para o município, e a gente sabe que no discorrer, né, do mandato das pessoas, né, dos políticos, vão haver divergências. E aí? O que vai ser quando esse prefeito, ou vamos estender um pouquinho mais os vereadores, encontrarem alguém que vai de encontro a um projeto, a uma tomada de decisão, pontue algo diferente? Volto a dizer, divergências são boas. Divergências respeitosas, muitas vezes até faz a gente ir para frente. Pelo menos eu sou partidária disso. Mas tem que ser respeitosa. Falta de respeito, falta de decoro, né? E para mim são atitudes abomináveis. Creio que seja isso, são atitudes abomináveis. E, de fato, os últimos anos aqui no Brasil, no que diz respeito à política municipal, estadual ou até do federal, né? Elas têm sido bastante acirradas. Né? Não só o debate de ontem, que resultou nessa cena chocante, vamos botar assim, mas ao longo dos últimos debates também, independente, acho que da ideia política de qualquer um, você tem que estar atento para ouvir, até para saber o que você vai cobrar. E se a gente fizer uma retrospectiva de quem realmente apresenta, né, o seu plano, né, o que pretende, são poucos. São poucos. Às vezes parece mais uma lavação de roupa suja, que a colega Dinali falou da quinta série, mas realmente nem quinta série é assim, né? Porque veja que são unidos quando, por exemplo, acontece alguma coisa, um professor vai fazer alguma coisa, eles se unem. Mas a grande verdade é que o político, quando se vota nele, é para ele representar o povo. Ele vai ser a voz do povo. Então, que voz é essa que eu quero que se tenha? Até que ponto eu vou ser permissivo nisso? Porque, com certeza, a gente tem pessoas sérias, mas tem gente que vai dizer, olha, realmente alguém assim firme, mas será que isso é firmeza? Eu não vejo como uma firmeza, sendo bem sincera. Não acho que seja firmeza, não critico, assim, quem tem essa ideia, mas pensaria bem, porque os políticos são o reflexo da população, né?
bem ou mal, a gente tem que respeitar se o nosso candidato ganhou ou não, nós temos que respeitar quem está no poder. E realmente é algo temerário, né? E muitos jovens estão formando. Eu ouvi muito as pessoas falando nessas eleições que seria o primeiro voto. E você vê regiões importantes para o Brasil, né? E a repercussão que isso tem na política geral, não é? Porque é algo municipal, mas corre o mundo hoje com a internet, a globalização, uma coisa que... E aí? E o Brasil almejando politicamente outras coisas do nível federal em questões mundiais. Nós estamos aí em vias de discussões importantíssimas. E a gente vai virar o foco, se tira o foco das eleições, aquele foco, para algo que lamentável. É algo realmente lamentável qualquer a respeito. A gente até vinha aqui no início falando, né, que o respeito e a democracia é algo difícil de falar, mas é aquela máxima que a gente leva para todo canto, né? O meu direito termina quando começa o direito do outro. Né? E democracia é isso, política é isso, é saber discutir com respeito, saber ouvir, às vezes até o seu adversário, porque dali pode surgir algo bacana, né? Uma ideia que pode ser trabalhada em conjunto. E isso a gente tem aqui no Brasil de um modo muito temerário, porque não se leva muitas vezes adiante, fora as brigas, justamente por ser o oposto. Então, o pessoal vem com provocações e se perde o foco do que realmente é a política, se perde o foco muitas vezes até da democracia e também desanimam muitos que querem participar do processo democrático, até como pessoa, como cidadão, de ter pessoas assim à frente, né? Pelo menos lastimável mesmo, como os colegas falaram, eu acho que são as palavras que mais descrevem isso, né? Democracia é uma palavra tão forte, né, doutor Tiago, que inclusive permite, tolera, pode vir outras formas de governo, né? Eu tenho aqui, inclusive, um dado que é de 2020, mas me parece bem atualizado, pode ser que tenha modificado para mais ou para menos, onde o próprio Senado, através do seu instituto, fez aí um levantamento onde indicava que metade dos brasileiros, ou seja, 58%, portanto, entendeu que a democracia é sempre a melhor forma de governo. Por outro lado, 17% acreditando que, em algumas situações, um governo autoritário é melhor. E 15% dizem que tanto faz um governo democrático ou autoritário. Ou seja, os dados fazem parte de um amplo levantamento naquela época sobre assuntos ligados à política, economia e atitudes sociais. Portanto, foram os dados juntados, levantados e que chegou, portanto, a essa conclusão. Onde eu volto a repetir com o senhor, a democracia ela é tão assim forte que, inclusive, admite, portanto, outras formas de governo, onde, ao que parece, essas outras formas de governo, quando estão, de certa forma, implantadas em alguns países, não permitem a democracia, né? Perfeito. Isso tem a ver, Walter, com um tema que as colegas já começaram a mencionar, a doutora Diná, a doutora Júlia. Ela tem a ver com a formação. Essa ideia, preponderantemente, ela tem relação com a maneira como as pessoas se formam e como elas enxergam essa palavra tão poderosa como você mencionou. E é potente mesmo, é poderoso. Nós precisamos voltar, eu falo sempre isso, aquilo que o falecido professor Vamiré Chacon costumava dizer em muitos dos seus livros, né? Não vou citar aqui um específico, mas ele costumava sempre ressaltar, porque não é um descobrimento, é uma constatação de que o reservatório mais potente de cultura que nós temos é o povo, a cultura. E o povo, numa perspectiva da sua convivência cultural, é esse reservatório que nós temos. E ele costumava dizer também, e é isso que eu gostaria de trazer para cá, que nós, a partir de 88, se fazia necessário uma nova paideia, aquela ideia de formação do jovem ateniense, que não encontra tradução específica. Não posso dizer que paideia é educação, mas eu posso dizer que paideia é formação, é cultura, é transferência de visão de mundo. São diversas escalas que muitas vezes nós precisamos pensar também como nós estamos formando os nossos jovens.
O professor Wamira Chacon usou a expressão de uma nova paideia, no sentido de que nós precisamos de uma nova, aí aqui digo eu, maneira de transmitir aos jovens a importância de uma cultura democrática aprofundada. E como é que nós fazemos isso? Seguramente, pensando nesses dados, são preocupantes, tá, Walter? Você trouxe esses dados do Senado, mas existe um instituto na América Latina chamado Latinobarômetro, que faz a mensuração desde a década de 80, pelo menos, até os dias atuais, em diversos países latino-americanos, para consultar o nível de legitimação democrática. E o resultado atual não é dos melhores. Em todos os países da América Latina, nós temos um número muito alto, inaceitável, eu diria até, de pessoas que entendem a aceitabilidade de regimes autoritários como se fosse adequado. Então, nós caminhamos para um aspecto que não é o mais adequado. Nós temos aqui, pelo menos na nossa experiência brasileira, um significativo momento de 88 para cá, em que a gente está aprendendo a conviver. A nossa Constituição vai fazer agora, daqui a poucos dias, 36 anos, né? Dia 5 de outubro, aniversário da nossa querida, jovem e importante Carta Magna. E é uma forma também de refletirmos. Essas datas que a gente atravessa exigem efemérides que a gente possa celebrar. Ontem é o Dia Internacional da Democracia, daqui a poucos dias o aniversário da nossa Constituição. E o dado que você trouxe nos leva a uma profunda reflexão. Por que esses dados, ainda que de 2020, são tão altos, né? Para nós é profundamente lamentável, mas é algo que tem se repetido. Então, me parece, aqui é uma forma de tentar provocar todos nós, que nós precisamos trabalhar com a formação. Aqui eu digo muito brevemente, Walter, que nós temos que trabalhar com os jovens, ensino fundamental, ensino médio, de certa maneira, entender que isso faz parte de uma formação pública, de que nós temos que pensar em aspectos que precisam ser transmitidos de uma forma geracional mesmo, né? Esses valores que são impenhoráveis, valores que são inalienáveis, valores que têm relação com a convivência sem ruptura, para que amanhã ou depois nós não tenhamos toda uma geração de jovens aceitando rupturas democráticas como se fosse algo que possa acontecer. Tanto que os estudos atuais, ciência política, e que também tem convergência com o direito, se discute já há algum tempo essa figura do outsider, do antissistema, porque isso vende, né? As pessoas, de certa forma, sabem que existe um cansaço. Esse cansaço da democracia ou da política é muito presente na cultura ocidental. Diversos autores na Alemanha, na Itália, aqui no Brasil mesmo, lidam com essa expressão. Esse cansaço de fato existe e há toda uma parcela de atores políticos, como mencionado aqui pela doutora Diná Lima, e também tocado ali pela doutora Júlia, né, nessa forma de existência. Existe um grupo muito grande de pessoas que se aproveitam desse cansaço. É uma parcela muito grande de pessoas que está cansada. Pessoas que já não aguentam mais falar em direita, esquerda, pessoas que já não querem saber mais de... Isso é cíclico, né? Na Alemanha nós vimos no que deu, num período não muito distante. Aqui na América Latina, nos países que também nós temos convivência fronteiriça, nós sabemos que tudo isso deu algo muito ruim, porque as pessoas acreditam de quando em vez nessa possível ruptura, nesses laços que eventualmente poderiam ser rompidos com base em promessas, muitas vezes promessas que têm essa característica. Então, o que eu trago contra tudo isso, né? Porque sempre são discursos que vêm com a mesma roupagem. Eu represento uma forma de reagir contra tudo isso que está aí. E tudo isso que está aí é um caldeirão que é pintado e misturado conforme os sabores das fantasias das pessoas. Nós precisamos exigir, enquanto participantes políticos, que as coisas sejam muito bem delineadas.
discutir dentro de casa, mas me parece que todos nós temos um papel um pouco mais importante. Eu diria, Walter, urgente, entrar nas escolas públicas, levar a discussão um pouco mais aquilatada, fazer com que essa questão seja posta. Não discutir politicamente, partidariamente esses temas. Porque ninguém quer essa perspectiva e ninguém aceitaria que você levasse partidos para fazer ali uma manifestação. Logo surgiriam questões, olha, essa questão aqui é só para sequestrar jovens eleitores. Essa é a parte perversa da coisa. Então nós temos que nos conscientizar de que é preciso entrar assim nas escolas, entrar não partidariamente, mas entrar politicamente para que isso possa ser discutido. Aí eu volto, né? A proposta do professor Valmiré Chacon é essa nova paideia. Eu não sei se essa expressão é a mais adequada para hoje, mas nós precisamos sim de uma nova formação democrática, uma nova manifestação que aposte na educação e na cultura democrática. Era isso que me parecia, Walter, importante dizer diante da sua pergunta, muito importante. Eu vou ainda manter essa pergunta, tanto para a doutora Diná como também para a doutora Júlia. Começa com a senhora, doutora Diná. A senhora, inclusive, que é uma parte aí do que foi dito pelo doutor. Eu acho que foi tão importante a sua colocação, né, que a gente precisa alongar um pouco mais, né? Primeiro, Valtinho, me permita, né, mandar um abraço aqui a toda a minha Cruz das Almas aí que está ouvindo, Cruz das Almas é maninha. uma cidade do interior da Bahia. Então, o pessoal está acompanhando o debate no YouTube. E não só isso também, como os alunos da escola da minha filha, né, as coleguinhas estão juntas ali também ouvindo, muito legal. Um beijo a Júlia e as suas coleguinhas. E eu fiz um pequeno brief aqui, porque eu acho que isso que o Dr. Tiago falou é tão importante, sabe? O aluno, ele entra e sai da escola preparado para um vestibular. Mas ele precisa entrar e sair da escola também preparado para a vida. E acredito que a gente precisa definir ou redefinir o que é o político, né? Eu fiz um pequeno briefing aqui, eu sempre trago um briefzinho para a gente poder trabalhar do conceito político numa visão um pouco mais filosófica do que significava política, né? O que era ser político, né? Então, Aristóteles, né, ele dizia que a política, ele defendia a política como uma atividade que visava o bem e o desenvolvimento e as virtudes dos cidadãos da cidade, né? E o político era aquele indivíduo que tinha essas plenas capacidades de realizar essas tarefas. Tanto que ele dizia que o melhor político seria o filósofo. Se a gente for um pouco mais à frente e ouvir Thomas Hobbes, né, na sua obra Leviatã, ele vê o político como uma forma de evitar o caos e a violência do Estado, de natureza, onde ele prevaleceria a guerra de todos contra todos, né? E aí ele ainda fala, né, para ele o político surge da necessidade de um pacto social onde o indivíduo abre mão de parte de sua liberdade para garantir a segurança e a ordem sob poder soberano. Então, antes a gente tinha a guerra de todos contra todos, agora a gente tem a figura desse político que vem para dizer, não precisa mais você matar o outro por causa disso aqui. Política vem para a gente poder encontrar um meio termo. Thomas Hobbes. John Locke, ao contrário de Thomas Hobbes, né, tinha uma visão mais otimista do estado de natureza, vendo como uma condição de relativa paz. No entanto, para ele, o político surge da necessidade de proteger a propriedade e os direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade. E em seu segundo tratado sobre o governo, Locke defende a criação de um governo limitado que deve respeitar os direitos do indivíduo e ser responsável perante eles. Já Carl Schmitt tem uma visão mais conflituosa, né, sobre essa questão. Então, na sua obra O Conceito Político, ele explora a visão, enfatizando a centralidade do conflito e a decisão de um soberano. Hannah Arendt também, que é uma filósofa que eu gosto bastante, que também fala sobre política. Judia, que viveu naquela época ali
do período do Holocausto, que foi tão importante para a gente, principalmente para nós mulheres, né? No período em que mulheres não tinham voz. A Hannah deu voz a muitas mulheres, e não só isso, como publicou obras raríssimas, maravilhosas, incríveis de se ler, recomendo bastante. Ela fala, numa das obras importantes dela, chamada A Condição Humana, ela entende que o político, como a esfera da ação e do discurso público, onde os indivíduos se encontram como iguais e deliberam sobre questões comuns. Para ela, a política é o espaço da liberdade, onde as pessoas podem agir e falar para construir o mundo comum. Foucault já é um pouquinho diferente, né? Foucault vê o político como uma questão de poder, onde as relações de poder permeiam todos os aspectos da sociedade em sua análise como vigiar e punir. Então, por que eu trouxe tudo isso aqui? Por que foi importante trazer esses filósofos? Primeiro, os políticos que hoje a gente vê mal conhecem esses autores, mal sabem o que significa política. Desses poucos aqui que eu fiz esse apanhado, eu tenho inúmeros outros, né? Inclusive o Churchill, que era um grande político, mas não era um filósofo, dizia: a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras que já foram tentadas. E aqui eu faço o gancho com o Dr. Tiago. É preciso saber o que é político. Os outros autores, eles vão definindo o que é ser político. E veja, o político é sempre aquele que vai buscar a melhor solução para que a gente não viva em guerra. É aquele que tem a melhor razão. É o racional. Não é o irracional que levanta uma cadeira, não é o racional que levanta uma mão, não é racional, porque a gente está falando do que aconteceu ontem, mas no Piauí já teve antes a cabeçada, né, do prefeito no outro. E a gente já viu isso acontecer em tantas outras propagandas políticas, né, ou debates políticos. O político não sabe quem é ele. Quem é ele dentro dessa estrutura? Como é que ele se define dentro dessa estrutura? Né? E a filosofia traz, a filosofia diz, não sou eu que estou falando. São os filósofos que dizem, isso aqui é o político. Escolha um caminho. Escolha o melhor caminho, que esse daqui vai ser definido. E acredito que a escola é um bom lugar para isso. A escola é um lugar, sim, para debater filosofia, para debater política e para criar consciência democrática. Deixa eu ouvir a senhora também, nessa situação, nessa questão já levantada, doutora Júlia, só acrescento também os 16 anos, né? Ou seja, a partir do instante em que o jovem de 16 anos passou, portanto, a votar. Quer dizer, é um elemento forte, como já foi dito aqui, para preservar a democracia através do entendimento dos nossos jovens, já que o foco realmente, para que tenhamos um futuro democrático, tem que investir realmente no jovem. E é evidente que também, como foi pontuado aqui, eleição, quem podia votar, tão logo a democracia foi instituída, eram somente os fidalgos aqui do Brasil, os letrados, as pessoas brancas, mulher não podia votar, então é tudo bem recente, né? Como é que a senhora vê também esse aspecto? Olha, os colegas, eles trouxeram aqui conceitos doutrinários, né, relevantes, filosóficos. Mas esses dias mesmos, a gente estávamos conversando sobre a ONU, a importância da ONU, e ela fez até deixei aqui em destaque, uma definição, né, que adaptando, né, sobre a democracia, que diz que é um valor universal pautado na livre vontade dos povos de determinar os seus sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais, com plena participação de todos os aspectos de suas vidas. Então, eu acho que essa definição fecha, né, o que tanto o Dr. Tiago como a doutora Diná trouxeram aqui nesse conceito, né, de política e democracia. E aí a gente pensa, trazendo a questão dos 16 anos, né? Primeiro que hoje não é obrigatório o voto dos 16 anos, né? A partir dos 16 anos. Alguns, né, até se animam, né, tiram o seu título de eleitor para participar. Outros preferem
dado esse problema que nós temos, vamos colocar assim, né, com a questão política que nós vivemos aqui no Brasil, preferem aguardar o voto obrigatório, e muitos adultos mesmo, até, vamos botar assim, vou utilizar o termo estudado, com conhecimento, né, preferem, dizem que só votam porque são obrigados. Então, daí a gente já tem um pequeno probleminha, né? E volta na questão que os colegas trouxeram. Muitos políticos não conhecem como se formou a democracia, ou se esqueceram, né? Ou não conhecem, ou eu prefiro acreditar que preferiram esquecer de alguma forma. Acabam por não permitir que isso seja levado aos jovens, porque eu creio que há como se levar isso de uma forma apartidária. Seria interessante, já tivemos isso algumas vezes. E se esquecem do privilégio que nós temos aqui no nosso país, né, que com relação à democracia. É algo relativamente novo, foi evoluindo, como você, Walter, mesmo trouxe, né? Não só no Brasil, mas ao longo do mundo. Não nasceu uma democracia como às vezes a gente conhece e, graças a Deus, não vai permanecer do jeito que está. A tendência é evoluir, pelo menos eu espero que evolua, né, para o bem. Né? Vamos colocar aqui que altere para o bem. E é triste, às vezes, a gente ouvir, e muitas vezes essas pesquisas, né, que você citou, são feitas com jovens mesmo, né? Às vezes eu escuto, não tenho filhos, mas minhas afilhadas, ou vejo os colegas, ou quem tem filho, mais velhos principalmente, comentando que, de repente, seria melhor voltar uma política autoritária. Né? Eu não vivi nessa vida e confesso que não queria, né? Não conheço pela história o que me contaram, mas é algo que eu não vejo, é algo que, do Brasil principalmente, no que diz respeito à democracia, é algo que fere, que eu acho vergonhoso para a gente. Eu não vou entrar aqui no mérito político nem nada do tipo, mas é algo que foi um retrocesso, sem sombra de dúvida, em muitas coisas. Porque você falar em algo, cogitar, por mais que o percentual que tenha falado da democracia tenha sido alto, mas foi pouca coisa acima da metade, né, o índice que o senhor trouxe, para mim é algo preocupante, muito preocupante. Porque quando a gente fala num regime autoritário, até pelo próprio conceito de política, né, que foi trazido aqui pelos colegas, pela própria ONU, o conceito de democracia, nós vamos ter impactos que muitas vezes a gente nem pensa. Não é só na política em si, é na cultura, é na forma de expressão, é no você poder expressar. E como é que eu vou, uma população hoje que me passa que cogita esse retorno, né? Vai passar isso para os jovens, vai incentivar esses jovens de 16 anos. Hoje a gente está numa era que é tudo digital. Deveria ser usado por bem, né? Vamos colocar assim. Mas veja a rapidez com que o evento de ontem rodou o mundo. A rapidez que, por vezes, fake news rodam o mundo. E aqui a gente está falando de jovens em formação. Na verdade, todos nós estamos em formação a vida inteira. Mas falando principalmente dos jovens, que é o que a gente espera para melhorar, né, o futuro do Brasil, o futuro do mundo, né, e que mantenha viva a democracia, porque sempre vai existir aqueles que não querem que ela vá para frente ou que vão se utilizar do manto da democracia para criar uma coisa diferente, para depois desvirtuar essa democracia e caminhar, às vezes discreto, às vezes não tão discretamente, para um autoritarismo. E aí chegamos à questão da educação. Educação política. Aqui, quando se fala no Brasil de se criar uma educação política, é algo complicado. Às vezes, quando estão, né, na época eleitoral, aqui em Brasília não estamos, né, não temos as eleições, né, municipais, mas muita gente não assiste as propagandas, não se interessa em assistir debates, e quando assistem, veem coisas vexatórias. Né? Então, o que vão ser desses jovens? O que vai ser do Brasil? O que vai ser da democracia? Eu, sinceramente, espero e acredito que existe um grupo de jovens, né, e que a comunidade como um todo, escola, família, pessoas no geral, a sociedade no geral, contribua para discussões saudáveis. Né? A mídia também tem esse poder de discutir essas coisas, de trazer para a discussão assuntos saudáveis, incluir os jovens.
E sempre tem um modo da gente linkar as coisas de um jeito que chama atenção. Às vezes a gente não se adapta tão rápido, essa é a verdade, porque a juventude hoje também está muito rápida. Às vezes a gente passa 5 anos, parece que passaram 50 anos de informações, com a quantidade de informações. Então é preciso você aprender, as pessoas aprenderem a filtrar informações que elas pesquisam na internet, filtrar coisas que assistem, para poder que eles tenham um conceito, né? Porque a gente não perca, na verdade, né? Conceitos como Aristóteles mostrou, como os outros, né, grandes filósofos trouxeram. A democracia não foi uma coisa que foi criada de um modo lindo, como às vezes a gente pensa lendo nos livros, né? Foi algo lindo. Não foi. Não foi. A democracia retornou aqui para a gente, para o Brasil, de um modo bem, como é que eu posso dizer? Sofrido. Bem sofrido. Muita gente pagou o preço para que a gente hoje possa estar aqui nesse debate falando sobre isso. Né? Muita gente não viveu para ver isso, não pôde viver. E as pessoas às vezes acham que isso é só um dado no livro de história, né? Infelizmente acham que isso é uma coisa do livro de história, mas é uma coisa que a gente não está tão distante também de acontecer. Porque nós temos ao longo do mundo uma série de estados, e quando eu falo estados, estou me referindo a países, que são autoritários. E muitos são utilizados até como exemplos. Né? E temos perto da gente também isso, né? E a gente vê as consequências. E trazer isso para o jovem, a gente tinha que fazer uma forma de cogitar eles entrarem mais nesses debates, tornar isso interessante. Né? Porque se a gente for parar para pensar, a política, a democracia, é algo lindo de se ver. Né? Você pensa assim, vamos pegar o nosso país, que é um país gigante, né? Você tem um poder executivo federal e tem todos os poderes organizados para que sejam ouvidos todos. Na hora que a gente vai para o voto, não é a Júlia que está ali, ele não quer saber se a Júlia é formada, é advogada constitucional, se o Tiago é doutor, né, na parte, né, que é doutor em direito, ou se a colega Diná ela é especialista em direito eleitoral. Né? Ou se o Walter, que vai votar, faz parte da Rádio Justiça. Não é isso que está ali. Ali, o nosso voto tem o mesmo peso. E é o principal meio que a gente tem para ter voz, porque muitas vezes a gente esquece até de cobrar. Né? E ver as coisas do jeito que estão caminhando, sem se levar para as discussões isso para as escolas. Né? Hoje em dia, você chega, principalmente no ensino médio, que seria a idade que o pessoal estaria sendo iniciado isso na política, assuntos como filosofia, sociologia, cada vez menores. Não se discute políticas públicas. Muitas vezes você tem o que A falou e torna isso soberano. Como eu falei, divergências são boas, se bem trabalhadas, se feitas com respeito. E a gente tinha que trazer isso para a população, para esses jovens, né? Que se eles acham que não está bom hoje, eles teriam que mudar, juntamente com a gente, caberia a eles mudar. Mas como que a gente vai fazer isso? Será que muitos deles vão ter... E aí, às vezes, nem tem como ter um estudo mais profundo sobre isso. Então, caberia a gente aproveitar nessa parte de formação, principalmente dos 16 aos 18, né? Que é quando o pessoal está ali no ensino médio, ou entrando nas faculdades, e formar aquilo que eu chamo sempre de seres pensantes. Eu começo a ficar achando que daqui a pouco vamos estar todos robozinhos, porque a gente está na era digital. Então, temos que trazer isso. Né? A era digital é o nosso assunto do segundo bloco. Né? Agora, doutor, eu vou fechar o bloco com o senhor, temos 6 minutos ainda, doutor Tiago. A minha pergunta é a seguinte, quer dizer, está garantido na nossa Constituição a forma de governo, democracia. Quer dizer, há o entendimento, ou ainda não há o entendimento da população em geral, que às vezes não consegue entender o que é forma de governo, o que é regime, ou seja, para implantar um regime diferente, né, que contraria, portanto, a nossa forma de governo. Quer dizer, a nossa Constituição tem, de alguma forma, ali como decidir, portanto, essa questão,
Porque hoje a gente vê que é um embate muito forte, né? Do A contra o B, do B contra o C, e quando na realidade fica tudo naquela preocupação de se vai existir, se não vai. Como é que a gente pode entender também esse aspecto, doutor Tiago? Por isso a importância da forma como você conduz essa discussão, Walter. Porque essa pergunta, ela ecoa nos rincões mais longínquos. Nós estamos, inclusive, tentando usar, ou pelo menos fazer uso de uma linguagem simplificada, para que a gente possa falar sobre esses temas, não é? A gente está falando de tanta coisa, né, aqui junto, e coisa tão interessante, né, doutor Diná, doutora Júlia, trazendo essa manifestação, ou seja, a democracia, dentro da sua pergunta, né, e a forma de exercício desse poder, que eu acho que o que precisa ficar claro um pouco é isso. Democracia é hoje, segundo a ONU, a doutora Júlia trouxe, a doutora Diná também, como valor é inquestionável e inalienável. Mas, evidentemente, é um exercício do poder que se exerce. Agora, a pergunta central por trás, né? Se exerce em nome de quem? Claro que a gente está falando, se exerce em nome do povo. Em outros aspectos, sem voltar muito na história, a figura de uma pessoa importante para tudo isso que a gente está vivenciando hoje, para o bem e para o mal, né? Thomas Jefferson, e a referência de um governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas, afinal de contas, essa pergunta sua traz essa tentativa de ligar essas coisas, né? Por que toda a Constituição, Walter, fala no preâmbulo, e raríssimas exceções, claro, mas toda a Constituição vai dizer: nós, o povo, ou nós, os representantes do povo, reunidos em Assembleia Constituinte para promulgar uma Constituição democrática. Claro que eu estou aqui fazendo uma tentativa de simplificação, porque isso fala a respeito da legitimação do poder. Então, falar de democracia, a rigor, é falar de poder. E fica mais importante para aquela pessoa que está lá num rincão afastado, porque esse poder é exercido em nome dela. Mesmo que ela não esteja sabendo, mesmo que ela esteja dizendo: não, é meu nome não assinei nada, mas é em nome daquela pessoa, de todos nós. Exatamente porque o povo, essa palavra tão abstrata, né? Quem é esse povo? E você, Walter, numa manifestação anterior aqui mesmo, tirando uma pergunta feita aqui à doutora Diná, trouxe essa forma de perguntar, né? Esse povo nem sempre foi um povo considerado em sua totalidade. Povo, num determinado momento, não podia ter certas características. É por isso que a gente fala hoje sempre da importância dos recortes, né? De raça, classe e gênero, porque em certo momento o trabalhador não votava. Em dado momento a mulher não votava. Em dado momento quem não tivesse posse ou titulação ou dinheiro não votava, voto censitário. Então que povo é esse que vai mudando de forma, de cor e de poder econômico, né? Nós saímos de uma transição dos séculos passados para chegar no momento atual em estruturas que eram feitas para aquele tipo de formação. Era uma estrutura estabelecida para que aquele agrupamento pudesse exercer o poder em nome do povo, ainda que o povo não fosse povo ou não fosse o que eles quisessem que fosse povo. Então, democracia, dentro do nosso contexto aqui, precisa pensar, ou precisa ser pensada nesse contexto do poder que se exerce em nome dela, democracia, e mais ainda, de que maneira esse poder é estruturado dentro das instituições. Se a gente vai falando de uma perspectiva federativa, como nós temos, os diversos estratos da federação, os municípios, como a doutora Diná bem mencionou, a doutora Júlia também, nos diversos estratos, né, as eleições que se realizam proporcionalmente ou majoritariamente, prefeito, governador, presidente da República, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores.
o nosso tempo fechou, a primeira hora. Claro que nós vamos ter mais uma hora pela frente. Me perdoe até interrompê-lo, mas depois a gente volta no tema que realmente é palpitante, né? Super interessante. E olha que essa primeira hora voou, né? Eu estava achando que tinha passado aqui uns 10 minutinhos, mas já foram quase 60 minutos. Vamos ao intervalo, peço licença, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 4 minutos. Você está com a Rádio Justiça, nos acompanhando tanto pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Hoje nós estamos aqui debatendo a democracia. Quer dizer, debatendo o Dia Internacional da Democracia. A importância, portanto, também dessa forma de governo aqui no nosso país, já que estamos falando, portanto, aqui do nosso país. Aqui conosco estão a doutora Dinar Lima, que é advogada, integra a Comissão Eleitoral da OAB. Temos também o doutor Tiago Pádua, que é doutor em Direito e professor da UNB. E a doutora Júlia Helena Bastos, ela que é advogada especialista no direito constitucional. Deixa eu voltar com a doutora Dinar. Doutora Dinar, já falamos aqui de vários aspectos, mas tem um que eu puxo, inclusive, quando eu era criança, que não faz tanto tempo assim, doutora Dinar. Eu lá em Anápolis, assistindo nos cinemas, tinha aqueles jornais e sempre antes de começar o filme, vinha, portanto, ali uma espécie de um noticiário. Quer dizer, quase um ano de atraso, mas vinha, né? O noticiário ali no filme. E tinha um aspecto da política em si. E o que eu observava era que mais gente... Para mim era normal que todos os políticos que aparecessem ali, ou que apareciam ali, e eram todas pessoas já idosas, né? Acima dos 50, e naquele tempo, pessoa com acima de 50 já era uma pessoa mais do que idosa, imagina, né? alguns anos aí atrás. E me chamou bastante aqui a atenção, enfim, das pessoas idosas estarem tocando a política. Eu achava que política não era coisa de jovem, não era coisa, portanto, de adolescente, enfim, era só coisa de pessoas vividas. Evidentemente que eu estava redondamente enganado. Mas onde é que eu quero chegar com a senhora? É importante aquelas pessoas que dizem, eu não quero e não quero saber, não me meto em política, isso não me interessa. Quer dizer, é importante num país democrático que as pessoas, de alguma forma, elas, de alguma maneira, se interessem sim pela política, já que ela permeia praticamente todos os detalhes, todos os cantos da nossa vida, doutora Dinar. Iniciando o bloco, cumprimentando a doutora Júlia, cumprimentando o Valtinho, o doutor Tiago, nosso amigo baiano, também ali. O Neto Silva. O Beto? Neto Silva. Valtinho, você sabe que eu também falava isso, viu? Sério? Eu dizia, eu não quero saber de política, eu não gosto de política, eu também não gosto de futebol, só do Bahia. E do Flamengo. Eu vou abrir a exceção para você. Mas só Bahia e não gosto. Mas por que eu falava isso? Isso tinha uma motivação, né? Primeiro, eu nasci mulher, né? E nascendo mulher, me foi podado pela sociedade, né? Pelo patriarcado, e eu não quero trazer um viés aqui feminista, né? De que mulheres não falam sobre política. Mas eu vi também muitas pessoas, não mulheres, né, homens, e idosos e jovens, dizer que não se interessavam por política. O tempo passou e eu entendi que política não tem a ver com processo eleitoral. Não é sobre isso. Política é sobre viver em conjunto, em comunidade. Como se organizar em comunidade. Como é que eu vou tratar do meu bairro que falta o poste de luz para acender a luzinha ali, para deixar mais claro, para que evite, na hora que eu chegue de ônibus e desça e não seja violentada, né? Qual é o tratamento que a polícia vai me dar quando eu chegar para ela para poder perguntar sobre alguma coisa? Como eu devo me portar, me vestir em determinados lugares? Nós estamos aqui no anexo do STF
E eu sei que aqui mulheres não devem entrar, pelo menos foi a informação que eu tive, com os ombros de fora. Então, política tem a ver com a forma como você se comporta, com a forma com que você fala, com a forma com que você se interessa sobre as coisas da vida. Política está dentro de casa, quando você entende que dentro de casa existe, sim, uma espécie de ditadura, né? O pai manda junto com a mãe e os filhos devem obedecer, porque é uma obrigação nossa garantir a segurança deles, mas não quer dizer que não se abra espaço para o diálogo. Isso também é política, dialogar. Você deve saber que quando chega na sala de aula você precisa ter o caderno, ter o lápis, ter suas garantias fundamentais. O próprio ministro Roberto Barroso, ele fala, né, que democracia política quer dizer sobre soberania popular, governo limitados e responsáveis e a democracia constitucional, né? Que é o quê? É o direito, garantir o direito da maioria sem ferir o direito da minoria. E isso dentro de casa existe. Isso existe na rua onde você convive, no bairro onde você convive, onde você está. Então, tudo é política. Falar eu não me interesso por política é uma negação inexistente, é algo que não existe. Porque você, quando convive em sociedade, é um sujeito político. Você não tem como fugir dessa política, né? Quando Atenas, né, a política ela nasce, né, justamente, voltando um pouco das histórias gregas, quando você vai estudar um pouco das tragédias gregas, que é um crime de sangue dentro da família, que depois é vingado por outro crime de sangue dentro da família, e aí um desses foi chamado Atenas, e o senhor pode me ajudar aqui com as lembranças, né, para poder falar, olha, e teve esse crime, matou, eu quero que os deuses tomem uma providência com relação a isso, né? Porque quem tomava as providências eram os deuses, né? Isso antes da Idade Média. E depois da Idade Média também foi assim. E Atenas disse, olha, é o seguinte, eu estou construindo aqui, né, o primeiro tribunal, onde os homens irão fazer as próprias leis e julgar seus próprios atos com as suas próprias leis, sem que os deuses tenham mais que se envolver com isso, né? E ela estava dando ali para o homem a política, né? Dizendo, olha, daqui para frente, organizem-se vocês. Porque quem não gosta de política, não se interessa por política ou fala algo assim, vai ter que virar um ermitão, vai ter que viver numa ilha isolada, e ainda assim, na ilha dele, ele vai ter que criar, né, o processo político dele, do como é que ele vai lidar com aqueles seres da natureza que ali vivem. Acho que eu respondi essa pergunta. Com toda certeza. E eu, inclusive, também avanço nessa mesma linha também com a senhora, a doutora Júlia Helena. Quer dizer, essa questão, né, onde já foi aqui colocado, das pessoas que não querem se envolver com política, não quero me meter com política. Afinal, política dentro do campo democrático é paixão? Ou seja, paixão na política é algo legal ou não é legal? É como se torcesse para um time de futebol, como muito bem disse aqui a doutora Diná, torce para o Bahia, eu torço para um time neutro, que é o Flamengo, que serve para todo mundo, né? E assim a gente vai tocar. A senhora deve ser vascaína, que já deve ter, assim, né, demonstrado alguma coisa. O doutor Tiago também deve ser flamenguista, eu imagino, né, doutor Tiago? Né? São Paulino. Bom, então cada um tem aqui o seu, como também no campo da política, também cada um tem ali o seu partido, ou seja, paixão na política num país democrático é permitido, como aqui também é permitido. Agora, a paixão, como é que a senhora avalia a paixão na política? Olha, primeiramente, só fazer um comentário. Eu tenho paixão pelo meu Vasco também, Eu seja sabia. lá em cima ou lá embaixo. Que a senhora fosse vascaína, né? Foi pelo lá olhar, em cima né, ou lá embaixo, né? Felizmente, estamos melhorzinhos. Mas voltando aqui a esse assunto, brincadeiras à parte, eu sempre disse que eu sou uma pessoa que não sei viver sem intensidade, para o bem ou para o mal. Então, assim, no trabalho a gente tem que ter intensidade, nossas relações pessoais tem que ter, sim,
paixão, intensidade. E por que não, dentro da política, não ter paixão, não ter intensidade? O problema que eu vejo em você falar em ter paixão na política é que isso pode ser desvirtuado. Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Volto a dizer aquilo que eu falei, acho que na primeira fala, né? E antes mesmo de começar. O meu direito termina quando começa o direito do meu colega, o direito do outro. Então, eu ter paixão pela política, e aqui hoje eu digo que a política é algo apaixonante, mas confesso também que, assim como a doutora Diná, eu já disse, eu não quero saber da política, eu vou votar porque eu sou obrigada. Né? Já fui dessas de falar isso. Até ver que todos nós deveríamos ter essa paixão, né? Porque isso é bom. Isso fomenta coisas melhores, né? A intensidade fomenta discussões, muitas vezes podem até ser acaloradas, desde que dentro do respeito, vamos colocar assim, né? Dentro dos de respeito. O negócio é que quando a gente fala que política envolve paixão, muita gente vai entender que se eu não gosto, eu não vou participar. Mas aí a gente tem esbarra no problema que a doutora Diná ali falou. Você querendo ou não, participa. Aí vem uma segunda pergunta. Eu vou querer participar, né, para poder verificar o que estão fazendo por mim, ou eu vou deixar falarem por mim e não vou ligar, né? Mas sim, paixão é algo bom para as discussões. E é o que falta hoje nos jovens, essa paixão, mas uma paixão respeitosa. Sim. Porque nada de cadeirada. Nada de cadeirada, nada de xingamento, nem nada do tipo. Nada de sair de grupo de família por conta de política. Perder amigos por isso. Cada um tem seu direito de ter a paixão por aquilo que melhor lhe serve. Eu posso ter numa mesma família uma pessoa, vamos usar aqui, direita, esquerda e centro, ou centro-direita, e conviver harmoniosamente. Eu posso ter a vertente de direita e me tocar que aquele candidato da esquerda tomou uma frente num assunto, numa política pública que era de extrema importância e, às vezes, aquela vertente que eu sigo, que eu digo que eu tenho a paixão, que eu defendo, nunca tocou. E aí, por orgulho, pela minha paixão, eu vou ficar com aquela paixão cega? Não. Paixão cega é um problema em qualquer campo. Principalmente falando de política, principalmente falando de democracia. E falta um pouco, eu sinto falta disso nos jovens, nas discussões. A gente vê nas propagandas eleitorais, né, do TSE, principalmente dos TRS, querer trazer os jovens para essa discussão política de novo, né? Querer desenvolver, fazer esse foguinho subir, né? Porque eu não vou mentir, meu interesse por política foi lá aparecer pelo lado quando estava na faculdade, perto de terminar já, porque eu achei, poxa, foi quando virou aquele estalo. Poxa, se eu não estou satisfeita, por que eu não vou, de alguma forma, que seja na minha comunidade, como a colega falou, né? Quando a doutora Dina ali muito bem falou, fazer que aquilo funcione bem. E aí a gente está falando de condomínios, ruas, uma série de coisas dentro da família. Por que eu não vou participar disso? Tá? Que tipo de cidadão eu vou ser se eu tirar da minha mão a oportunidade que eu tenho, às vezes, de fazer o futuro, se eu deixar isso passar? Vou ser um pouco medíocre aqui, falando de linha mediana, tá? O termo medíocre que eu estou utilizando aqui é com linha mediana. E não é isso, nós podemos mais. A juventude pode mais. E essa paixão ajudaria. Mas se for bem direcionada. E aí, obviamente, do mesmo jeito que na vida sempre vamos ter aqueles bem intencionados, vamos ter também aqueles que não estão tão bem intencionados. Então, vamos nós, que somos bem intencionados, e vou colocar aqui todos nós, começar a trazer essas discussões para o seio familiar, né? Entre colegas, porque é assim que vai mudar. Se a gente ficar só falando e não tomar a decisão, não fazer crescer, complica. Eu acho complicado a gente pensar numa vida sem paixão. Né? Mas aí, né, dizem os astros apelam para o meu signo pisciano e uma série de outras coisas, ou por ser mais nova. Mas não. Eu acho que as coisas têm que ter intensidade. A gente tem que ter paixão pelo que a gente faz profissionalmente. A gente tem que ter paixão por aquilo que a gente defende. A gente tem que ter paixão, sim, pela política.
tem que desenvolver um bom relacionamento com a democracia, e aí que não seja só paixão, que seja até um amor, que é um pouco mais forte, para que não deixe que ela morra, né? Porque a gente vai ter que passar isso de alguma forma. Hoje, apesar dos dados serem temerários, eu prefiro acreditar com bons olhos que não vamos retroceder. Mas paixão, sim, desde que seja com respeito e que muitas vezes eu tenha empatia pelo outro. Porque do mesmo jeito que eu tenho paixão tendo a minha ideia, eu tenho que ter na mente que a sua ideia pode ser diferente da minha. Mas eu tenho que lutar pelo seu direito de ter a sua ideia. Porque se a sua ideia for tolhida, a minha um dia pode ser. Perfeito. Doutor Tiago, quer dizer, nessa mensagem deixada pelo presidente da ONU, Antônio Guterres, quando ele chama aqui a atenção da inteligência artificial, das redes sociais, fake news e tantas outras coisas. Aí eu pergunto para o senhor, até que ponto a democracia em geral, ela pode sofrer os efeitos negativos ou positivos dessa nova tecnologia que, vamos imaginar, alguns anos atrás votávamos, portanto, na cédula de papel. Hoje, pelo menos, a nossa realidade, e cada dia mais modernizando, a urna eletrônica, onde temos resultado de eleição, encerrou às 5, no mais tardar 10 da noite já está ali, portanto, o resultado, portanto, aí todo ele oficial. Contudo, o próprio secretário-geral da ONU chama, portanto, aí a atenção em determinados aspectos, interferência externa, por conta da tecnologia e outras coisas mais. Como é que o senhor avalia justamente essa chegada dessa tecnologia e entrando assim forte, portanto, aí, enfim, no cotidiano das pessoas, nas eleições, enfim, como é que o senhor avalia? Quer dizer, é uma chegada, de certa forma, que tinha que chegar, uma chegada boa, amplia, não se perde tempo, ou realmente tem que ter muito cuidado, temos que aprender melhor essa tecnologia? Essa pergunta ela exige um certo grau de maturação, até para as respostas, porque o Brasil exerce a vanguarda hoje de temas relacionados à tecnologia, democracia e eleições. Exato. E, ao mesmo tempo, exerce a vanguarda também em termos de enfrentamento de problemas relacionados a esses temas que são tormentosos. Ano passado, junto com o professor João Carlos Soto, que é diretor da escola da AGU, nós organizamos, né, eu e ele, coordenamos juntos a criação do primeiro curso Democracia e Combate à Desinformação. Foi uma experiência exitosa, porque nós estávamos, num primeiro momento, lidando com essas discussões de como esses temas precisam ser passados para os agentes públicos, notadamente membros da carreira da AGU e outros tantos que exercem as carreiras públicas. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação com pessoas comuns, no sentido de pessoas que têm lidado de perto com esses elementos que envolvem democracia e tecnologia. E hoje já se fala, Walter, inclusive em constitucionalismo digital, muito mais do que outros temas. Temos textos de autores brasileiros que estão discutindo isso aqui no Brasil e fora também do país, e nós temos, de fato, essa questão da urna eletrônica, que é um patrimônio nacional de segurança, contestado, mas sempre de forma lateral. Efetivamente, nós temos muito apreço, né, pela maneira como nós temos lidado com esse tema e efetivamente temos conseguido fazer com que essas temáticas possam passar por um escrutínio, por uma maneira segura de apuração, agilidade e rapidez. Nós vivemos num mundo que é considerado por muitos como de modernidade líquida. Filósofos como Zygmunt Bauman e tantos outros cunham essas expressões porque as coisas são muito rápidas e as relações são também dinâmicas mais do que foram no passado. Você deu um exemplo muito interessante. Num passado não tão distante, o voto era pela cédula de papel.
Hoje o voto é revelado no sentido não de dizer quem votou em quem, mas o resultado das eleições a partir do escrutínio e da apuração eleitoral já no mesmo dia, coisa que parecia distante. E nós conseguimos fazer isso mantendo uma forma de eleger tanto setores da oposição quanto setores da situação, dos mais diversos partidos, inclusive até mesmo aqueles que estão com o pé para um lado ou para o outro na perspectiva mais extremada. Então isso nós conseguimos fazer e manter até para contragosto daqueles que querem criticar o sistema. Como é que você vai criticar um sistema que tem mantido para o bem e para o mal esses elementos que são de funcionalidade da democracia, de permitir que pessoas com pensamentos diferentes possam participar ao ponto de se eleger, receber votos e votar. Mas isso não é o que determina, Walter, vamos dizer assim, a questão por trás da fala do presidente da ONU, né? A discussão central que nós vamos enfrentar sempre é que não importa se vencer o candidato A, o candidato B, o candidato C. Vai importar sempre a forma plural de participação. Se nós conseguirmos, num local tão distante como Cruz das Almas, mencionado aqui pela doutora Diná, e fazer com que pessoas tão diferentes, não é, tão distintas, possam participar do jogo democrático e fazer com que você tenha um parlamento local, a Câmara de Vereadores, né, tenha uma representação a mais diversificada possível. Ao mesmo tempo, uma disputa e uma alternância de poder, que é o desejável em qualquer democracia, ainda que você não concretize essa alternância, porque ao fim e ao cabo, é o povo que decide. Ele que decide fazer aquilo que alguns pensadores lá atrás já chamavam de pedrada de papel, né? Quando você de 4 em 4 anos vota, o Engels dizia que o voto é exatamente isso, é a pedrada de papel que não machuca, né? Aquela bolinha que você faz de 4 em 4 anos. Mas ela retira um representante. E talvez não exista queda mais dolorosa para alguém do que você retirar ele do poder a partir de uma representação democrática e eventualmente mesmo que você não concorde com o governo, você passar por um período e ter a oportunidade de retirá-lo democraticamente através do voto. Por isso que a nossa democracia é vibrante. E a perspectiva agora, nesse sistema, Walter, de tanta tecnologia, né, das redes sociais, da desinformação, da fake news, desses temas que estão tão na ordem do dia, vão fazer parte cada vez mais e, eventualmente, aqueles que são os fiscais desse modelo, ou seja, a nossa justiça eleitoral, vai tomar as providências para que se possa proteger o nosso modelo. E, claro, em um momento ou em outro, nós vamos ter embates, como agora, a discussão do X, né, o antigo Twitter, as questões relacionadas a outras e novas redes sociais, e tudo isso faz parte. Nós estamos numa caminhada de aprendizado. E essas decisões fazem parte, inclusive, do modelo que o Constituinte determinou. É ele que determinou que nós temos uma perspectiva, e não é à toa. Eu fui aluno do professor Carlos Aires Brito e ele falava sempre nas aulas de mestrado, né, falava assim, olha, não é por acaso aquela ordem estabelecida lá no início da Constituição, porque primeiro fala do Legislativo, depois do Executivo e só depois do Judiciário. É porque é uma ordem que tem a sua lógica também do ponto de vista da existencialidade institucional. Criação das leis, do modelo e da própria Constituição. Execução daquele modelo e se de alguma forma houver uma forma de desbordar daquilo, precisa ter um fiscal. Esse fiscal é o Poder Judiciário e, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. Para o bem ou para o mal, é o modelo que nós temos e tem feito um trabalho que pode ser criticado pontualmente aqui ou ali, porque todos que existencialmente existimos, acertamos e erramos. Mas, do ponto de vista das instituições, nós temos sabido manter uma forma de existência democrática, coisa que nem sempre existiu no nosso passado, não tão distante. Nós vivemos momentos, não é, Walter, de ditaduras
tão desagradáveis, né? No Estado Novo, na época do Vargas, depois 64, e nós temos uma experiência que vai nos ajudando a lembrar memórias do passado, a moldar uma caminhada para o futuro. E a internet está aí para tentar, de alguma forma, auxiliar nessa participação democrática. As pessoas hoje se sentem livres para fazer uma manifestação na rede social e, às vezes, nem sempre isso é constitucional, porque se a Constituição veda o anonimato, como é que nós podemos ficar tranquilos com pessoas que se escondem atrás de nicknames, que querem fazer anonimamente aquilo que não fariam numa perspectiva coletiva? Tudo isso é pensado hoje, né, de forma muito específica. Nossa legislação é vanguardista, nós temos uma lei de acesso à informação, nós temos um marco da internet, nós temos aspectos de uma emenda constitucional de proteção do direito à privacidade e tantos temas que podem ser discutidos, eventualmente, para o nosso tipo de maturidade constitucional e democrática. Não temos um modelo, Walter, e uma resposta para tudo de antemão. É evidente que nós vamos tropeçar um pouquinho aqui e acolá, mas isso é numa perspectiva de evolução. As perfeições só existem na cabeça daqueles que estão, muitas vezes, sem vivenciar os problemas. Mas na hora que esses problemas surgem e nós estamos enfrentando, nós tivemos a oportunidade de experienciar outros modelos. Eles não foram bons. Quando nós tínhamos uma justiça eleitoral surgiu por um motivo, porque já não era mais tolerável permitir que o poder político se autorregulasse. Então surge na década de 30, com certo atraso e à custa de muito sangue, de muita batalha envolvida. E a justiça eleitoral brasileira vem se desenvolvendo, evolui, para que nós cheguemos hoje, século XXI, 2024, com uma pleiade de temas que nós vamos discutir se foi correto, se não foi, mas a decisão por maioria muitas vezes vai demonstrar que se debateu aquele tema. Pessoas como nós estamos fazendo aqui, tentando pensar o que pode ser feito, o que poderia ser feito melhor, como aprimorar. É basicamente essa a crença que nós trazemos. Doutora Edinardo, nessa linha, né, que muito bem pontuou, trouxe o doutor Tiago, quer dizer, desde os comícios nas carrocerias de caminhões, né, num passado também não tão distante assim, claro, estava ali a plateia, as pessoas da cidade ouvindo os políticos ali falarem, prometerem, e o pessoal acompanhava depois do processo todo, lá na frente, ninguém fez nada daquele que prometeu, enfim. E hoje nós temos aí a realidade da rede social, né, como muito bem aqui foi pontuado. Quer dizer, é importante que a população utilize a rede social não para ouvir, ou pode até ouvir, sim, o que o político ali nas redes sociais está prometendo, o candidato, né, a prefeito, então a vereador, ele está ali com uma série de promessas. Quer dizer, ao invés disso, ele também só ouvir e guardar, é importante que ele vai ouvir e também questionar esse político, ou seja, encaminhar para ele, afinal de contas, sobre isso e isso. De interesse àquela pessoa que quer realmente saber se aquele problema ali do seu bairro, da sua cidade, aquela questão educacional, segurança, social. É importante que, ao invés de só absorver, também expor e colocar para esse político ou para esse candidato, qual é a sua? Bom, vou responder para você. Primeiro, minha cidade é uma das cidades mais lindas do Brasil. Depois de Anápolis, né, doutora? Anápolis também é muito bonita. Então, tá. Não é tão longínquo assim. E eu vivenciei isso durante a minha infância e adolescência, uma parte da minha vida adulta, dos comícios, né? O doutor que é brasiliense não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso, a cada 2 anos. Então mas sabe. não, peraí. Sempre morou em Brasília. Do que são esses comícios ali feitos, né, nas carrocerias de caminhões, ou então dos palanques montados, né? E aquelas figuras caricatas, né, falando ao microfone, bravejando e tal. Acontece que não se faz proposta política, sem ouvir o povo. Toda vez, na minha cidade, houve um prefeito, né, numa época,
E veja, eu morava no Recôncavo Baiano, distante, mais ou menos 2 horas, dá uns 150 quilômetros, da praia mais próxima, certo? E ele prometeu levar a praia para a nossa cidade, né? Então, você vai ver propostas assim, absurdas, impossíveis, né, de serem completadas, né, concluídas, efetivadas, né? E quando a gente hoje se vê num outro mundo, porque nós evoluímos muito rápido, né? Então, outro dia a gente ainda estava com os telefones analógicos, a gente mandava os torpedos, né? Tinha um número. Agora não, tudo é rápido, tem inúmeras redes sociais que eu sequer conheço. Outro dia eu ouvi falar de uma rede social que eu não sabia o que era, né? Discordia, sei lá, como é que chama a rede. Aí tem X também, tem não sei o quê, e tem uma outra agora, e enfim. Então, o povo agora tem acesso à informação muito mais rápido, né? Então, ele tem acesso à informação do que esse político está trazendo, né? Ele tem muito acesso também à desinformação, então ele precisa também ser educado para saber onde pesquisar e saber o que é informação e o que não é. Mas ele também deve questionar esse político, as ações que ele faz, as ações que ele deixou de fazer e os motivos do porquê deixou de fazer. Porque às vezes você propõe uma proposta de governo, mas que você não consegue fazer porque ela depende de um valor, né, de um PPA, depende de um valor que venha da União, que venha do próprio Estado para que se efetive, ou porque o programa não conseguiu ter um desenho, um formato adequado para ser implementado, né? E a governança, então, ali não conseguiu chegar onde se queria. Mas esse político, ele precisa, sim, ser questionado. O que não vale eu tenho direito, todos têm direito à liberdade de expressão. O que não se tem direito é de se criar notícias falsas, né? Até porque isso é criminoso, e nem de desonrar o outro, né? Cometer crime contra a honra ao outro, seja ele político ou não. O fato de ser político não transforma ele como alguém que possa ser apedrejado de todos os lados, de todas as formas, né? Existe um limite, porque a gente também precisa pensar no indivíduo. Né? Nós vivemos como coletivo, nós somos coletivo, mas nós também somos indivíduo. E quando atacamos um político de uma forma agressiva, nós estamos atacando toda a coletividade. Da mesma forma que esse político, quando trata com desdém, com desprezo ou com negligência um programa do qual se propôs a fazer, ele não está atacando só os indivíduos daquele lugar ou daquela instância, né? Mas o coletivo como um todo. Quem votou nele, quem deixou de votar. Porque no momento em que você está lá e que você toma posse, você não trabalha mais para o grupo que te elegeu. Você trabalha para toda a coletividade. E o coletivo não existe sem o indivíduo. E Spinoza explica isso muito bem, né? Ele vai explicar isso muito bem. Você é o micro, mas todos esse micro faz o coletivo. E não existe o coletivo sem o micro. E o micro não existe sem a coletividade. E assim ele explica a existência de Deus, né? Doutora, voltar aqui com a doutora Júlia Helena. Quer dizer, a questão da nossa soberania. E quando se fala hoje no mundo de interferências externas, quer dizer, é imperativo que a nossa nação, o nosso povo, ele tenha realmente a compreensão daquele que ele está recebendo, claro, através das redes sociais, se é uma interferência externa, se não é, se a nossa soberania, de alguma forma, ela está sendo sendo colocada, portanto, em prática a sua existência, com essas interferências, com o sentido único e objetivo de mudar tendências, de alterar, ao que tudo indica, resultados. Como é que a senhora vê também esse aspecto e a responsabilidade seria de quem realmente, claro, para que nós não sejamos, portanto, aí atacados na nossa soberania, nos colocado ali algo que na realidade não é nada verdadeiro, é pura fake news,
e de repente nós estamos ali num processo eleitoral recebendo tudo aquilo para influenciar o resultado de uma eleição. Quer dizer, nesse campo nosso democrático, como é que a senhora também avalia essa questão e a quem cabe realmente essa responsabilidade de fazer com que a nossa soberania ela seja mantida intacta? Bom, eu vou começar a responder essa pergunta, que acho que a resposta é bem complexa. Eu vou citar uma professora minha, que é doutora em História, ela é historiadora, a professora Monique, e ela sempre diz assim, que você não deve comprar qualquer ideia de primeira. Não compre tudo de primeira, mesmo que seja o melhor autor, mesmo que seja a melhor expressão. E num primeiro momento, quando ela falou isso, eu confesso que eu fiquei meio assim, mas pera, a gente se baseia nos grandes autores, como assim não vou comprar as ideias? Mas no sentido de criar, ela fala no sentido de criar ideias críticas, ter o poder de crítica, né? E que crítica também não é algo negativo, né? E trazendo isso para essa questão de soberania, a soberania dos estados, a soberania do Brasil, quando a gente fala de interferência política, é o que mais esbarra, vamos colocar assim, no problema da ONU. Eu acho que é a grande pedra do sapato, porque a gente tem um órgão que funciona, que eu coloco diferentes estados sentados para discutir, mas eu não posso impor, né? Eu não tenho essa prerrogativa de impor exatamente, eu vou colocar isso, porque eu tenho aí os estados soberanos. Com relação à informação, tudo que é mais rápido, essa questão digital, né? A era digital, ela trouxe uma coisa muito linda para a gente, né? Eu não sou tão antiga, eu nasci em 91. Mas de 91 para cá parece que eu vivi 50 anos, porque eu conhecia o computadorzão, que hoje as crianças não colocam, ainda naquele, acho que é MS-DOS, que é aquela tela preta, e foi evoluindo e foi diminuindo para hoje nós termos na palma da mão nossa um celular de ponta. Isso um dia desses, né? E grandes poderes, sim, têm grandes responsabilidades, né? Tudo que é bom tem dois lados. Vai ser difícil a gente ter uma coisa, eu acho impossível até ter uma coisa que seja 100% bom e algo que seja 100% mal. A digitalização, a globalização, esse mundo digital, se usado bem, possibilita nós termos acesso a informações, vamos botar assim, de imprensa de outros países, saber o que eles estão pensando, de algumas atitudes nossas, até como que é ocorrida ontem, né? Ver como o Brasil é visto lá fora, né? Mas também aumenta, né, a chance de a gente ter as desinformações na vida, né? Anonimatos, que apesar de vedados, né, e de sempre tentar, né, mediar, diminuir isso, mas acaba se conseguindo, né, o anonimato de alguma forma, né? E o anonimato aqui dessas informações fake news chega a ser algo covarde, porque você não sabe quem é para poder se defender. E aí a gente esbarra novamente na questão da juventude hoje, que está sendo inserida formalmente dentro da democracia, eu vou utilizar esse termo, né, com a possibilidade de votar. São pessoas que têm muito acesso, muito mais à era digital, e isso já está fazendo efeito na política. Nós temos exemplos, né, na Câmara Federal de candidatos que foram eleitos sem direito à palavra na televisão, né, por divulgação em redes sociais, no boca a boca, né? E com isso vem também grandes responsabilidades. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com o que nós lemos, as fontes que nós lemos, pesquisar bastante antes de formar uma opinião e aí, de repente, trazer ao debate. Aproveite as diferenças, volto a dizer, as diferenças são boas, né? Por que essa notícia traz isso desse lado? Começar também a questionar por que essa notícia traz esse enfoque e essa outra aqui enfoca num ponto diferente. E a mesma notícia. E a mesma notícia. Eu posso dar a mesma notícia de 1000 modos diferentes. No direito, a gente brinca que eu, aqui sou partidária disso, que não existe verdade absoluta. A verdade, ela vai depender do seu ponto de vista. Ela vai depender do seu ponto de vista. Mas, se tratando de informações falsas, em meio a uma juventude que está se aprimorando, está sendo... É uma juventude, não tem para onde correr, é digital. Hoje a era é digital e a gente vai ter que, de alguma forma, se adaptar a isso. E, como
o doutor Tiago bem pontuou, nós estamos caminhando bem. O Brasil é vanguarda nisso. Né? Apesar de muitos dizerem que não, só criticarmos o nosso país, nós somos vanguarda nisso, temos que nos orgulhar disso. Mas muitas coisas a gente vai aprender na prática. E aí a gente já começa que o Brasil ele formou o Estado antes de formar a sociedade, né? Então a gente meio que inverteu aí algumas coisas ao longo dos anos e talvez a gente tenha um certo problema em digerir algumas informações. Mas me preocupa, e aqui até fugindo um pouco da pergunta, as questões sociais, porque sociais quando eu falo assim das redes sociais, porque hoje, antigamente, os danos eram contidos, né? Porque até ir você conseguia, às vezes, né, tomar as medidas. Hoje em dia, temos as medidas possíveis a serem adotadas. Mas é tudo tão rápido, que depois que foi, como é que você vai apagar da mente da pessoa aquilo? E aí? Aí, voltamos no que a doutora Edna falou. Nós temos um indivíduo também, né? O político, ele é a voz do povo, vamos colocar assim, né? Por meio quem ganha ou não, né? Que seja para fazer oposição ou seja para ser do governo, mas é a voz do povo. Mas é também uma pessoa. E aí? Será que quando eu divulgo essas informações, essas fake news, eu estou pensando, poxa, o político fulano de tal tem uma filhinha assim que vai ter acesso a isso e isso não é verdadeiro. Olha o impacto que uma coisa mal colocada, uma coisa mentirosa mesmo pode ter na vida de um pai. É que a gente está saindo do mundo político e indo para o pai. Então, eu acho que a gente ainda vai evoluir muito com relação a isso. Vamos tomar pancadas muitos com relação a isso, porque, como em qualquer local, nós temos bons políticos e temos pessoas que a gente chama de políticos, mas que não deveriam nem receber esse nome. E as pessoas vão se valer do de agora ou nunca. Tudo, né, com o que pode, para tentar se manter, né, muitas vezes no poder, para tentar impedir um crescimento, para tentar impedir um debate sadio. Mas aí sim, né, as pessoas têm que procurar e a gente vai mudando isso, acho que aos poucos, né, poxa, já que estão mitigando isso, olha, eu sei que uma informação é falsa, divulga que é falso, né, a verdadeira é assim, vamos pesquisar, vamos trazer mais para o debate, eu acho que seja o debate digital, mas vamos trazer para um debate respeitoso, que seja na forma digital, né? Bom, como nosso tempo já está voando, viu? Como o tempo passa rápido, não é? É verdade. Mas vamos nós aqui, eu começo com o senhor, doutor Tiago, uns 3 minutos, só para a gente começar a caminhar para as considerações finais, por favor. E o senhor fica à vontade no tema que o senhor quer abordar, reforçar, acrescentar, o senhor fica à vontade. Olha, eu concordo, o tempo passa rápido. Nós começamos a falar de temas tão provocantes, importantes e que têm leituras diversas, né? Da mais amplitude possível que se esteja debatendo nesse momento, né? Da forma mais profunda que se queira fazer. Então eu gostaria apenas de ressaltar a relevância do debate. Esse é um espaço público relevante. Convite que deve ser feito permanentemente às pessoas para que elas possam debater e novamente debater e refletir e novamente refletir. Os estudiosos, os clássicos, costumam dizer que democracia, olha como é paradoxal, né? Que democracia sem povo é uma monstruosidade. E muitas vezes é porque é uma monstruosidade que vai esconder estados totalitários com o nome de democracia. E, evidentemente, também para que se possa evitar o sequestro de instituições democráticas, para que elas não deixem de ser democráticas. Então, um tema do momento é exatamente o da democracia digital, do constitucionalismo digital, a forma como a gente vai lidar com esses aspectos que mudam constantemente. Hoje nós temos a necessidade, a urgência de civilizar o debate democrático. Nós enfrentamos um momento de muita turbulência. Algumas pessoas confundem democracia
E você vai lembrar desse filme, viu, Walter? Você deve ser eu não vou dizer que você deve ser da época, mas você deve ter assistido aquele filme, o primeiro filme do Mad Max, é A Cúpula do Trovão, que tinha a Tina Turner, sim. E se falava com muita precisão que duas pessoas deveriam entrar num local, né? 2 homens entram, 1 homem sai. É como se nós estivéssemos em uma batalha de vida ou morte. E isso está sendo transformado hoje num aspecto de disfarce democrático. Não é nem de longe algo que se deseja, que se permita. Mad Max é uma distopia e a democracia só pode ser dessa forma imaginada se for numa distopia. E nós temos a certeza de que nós não estamos num mundo distópico, numa simulação distópica. Então é preciso pensar e repensar. A doutora Diná falou aqui das questões, né, dos comícios. Nós também vamos lembrar, Walter, você vai lembrar também com certeza, de um personagem daquela novela Tieta, que era o Bafo de Bode, que ficava na rua gritando contra os políticos, né? E bêbado, né? E gritando contra os políticos e fazendo ali as críticas que geralmente não tinham coragem de ser ditas pela boca de outras pessoas, e o autor botava na boca do Bafo de Bode, né? Hoje também tem um pouco isso, né? A internet, as redes sociais exercem essa função ali do Bafo de Bode, fazendo essas críticas meio translocadas contra um político A, B ou C, mas tudo tem que ter os limites específicos. Na própria Constituição exige que isso não seja feito sem que se possa ter uma responsabilização. A Constituição ela exige que a internet não seja terra nullius, né? Não vai ser uma terra de ninguém, terra sem lei. E é importante saber que decisões muitas vezes são tomadas para que isso possa ser reafirmado. Afinal de contas, o constitucionalismo, ainda que seja digital, ele é amparado em 3 grandes ideias, né? A ideia de proteger direitos fundamentais, proteger contra o abuso dos direitos governamentais e reafirmar a ideia do Estado democrático de direito. Eram essas, Walter, as palavras bem brevemente no período posto, eu queria ressaltar. Perfeito. Doutora Diná, também fique à vontade nos 3 minutos. A senhora pode colocar o que a senhora entender, a senhora pode, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar de um debate rico, de conhecer a doutora Júlia Helena, né, poder estar aqui junto contigo. Com o doutor Tiago, para mim, então, foi, né, um presente. Mandar um beijo para a Sofia, pequena Sofia que está aí assistindo. Sofia, um beijo. E falar que nós estamos comemorando aí a democracia, mas a gente ainda precisa repensar muito sobre ela. Quando a gente fala sobre as candidaturas femininas, né? As mulheres tiveram direito ao voto em 1932, mas votaram efetivamente em 1946, né? Então, passaram-se muitos anos, mais de uma década aí, até que pudesse votar, né? E dizer que hoje a gente ainda tem um déficit muito grande de candidatas dentro das nossas instituições democráticas e eleitoral, né? Principalmente no poder legislativo. Na Câmara hoje a gente conta com 91 deputadas, sendo 18% do seu total, né? E no Senado a gente tem 17,28% do total dessas. A Câmara 91, e no Senado 14 mulheres, né? Que é 17,28%. E a gente conta aí com a lei que dá direito à cota de gênero para que mulheres possam se candidatar e que ainda é abaixo de uma igualdade constitucional, né? Essa cota é de 30%. Infelizmente, no meu entender, deveria ser de 50% e que não garante ainda a elegibilidade delas, né, de que elas possam tomar posse desses cargos. Pelo contrário, né, garante que elas participem do processo, garante que elas passem pelo sufrágio, mas não garante a elas nenhuma cadeira, né? Então, eu acho que essa é uma parte ainda da democracia que precisa ser vencida, né, em favor de nós, mulheres, né?
embora a súmula 73 vinha para tentar corrigir aí, falando sobre a ausência de arrecadação de fundos, né, sobre a votação inexpressiva, justamente para combater a fraude de gênero, né? Então, esse seria o recorte que eu faria, que a gente precisa pensar com cuidado, quem sabe fica para um próximo debate. Né? Agradecer a doutora Júlia Helena, agradecer ao doutor Tiago, ao Walter e ao Neto. Obrigada pelo carinho de sempre convidar aqui. Beijo a todos. E boas eleições aí, né? Comportem-se políticos, né? Pensem mais, sem cadeirada e sem... Doutora Júlia Helena, também, por favor, os 3 minutos para as considerações finais. Vou repetir aqui que é uma honra estar com vocês, doutor Tiago, doutora Diná, Walter. Eu falei uma vez ao telefone e conversar e estar presente para você, para mim, é algo fenomenal. Né? Obrigado. O Neto aqui também, toda a equipe. E, assim, também defendo muito o aumento da participação de nós, mulheres, na política. Eu acho que passou da hora de ficarmos apenas nos bastidores, como muitas vezes ficamos. Penso e espero, e aqui falo como uma pessoa esperançosa mesmo, né, que a paixão pela política volte, né, pela democracia, mas que volte e aconteça de um modo respeitoso, né? Nosso país é uma vanguarda em muitos aspectos, apesar das vezes a gente se queixar tanto. Né? Nós aqui temos privilégio de estar aqui discutindo, debatendo, trazendo informações, sem hoje, de um modo livre. Né? Vamos fazer de tudo para manter isso. E isso também na parte digital, porque a partir do momento que a gente vê, e isso aí é uma especulação minha, o crescimento das fake news, cada vez mais vão existir, vão ter manobras, muitas delas boas, outras pessoas se aproveitando para mitigar também, né, esse debate digital. Isso é bom, né, desde que feito dentro do razoável. Né? Eu acho que eu vou terminar aqui, para não falar demais, que se deixar eu falo demais, que a gente tenha sempre na nossa mente aquela máxima, e parece uma coisa que se repete, eu vou repetir aqui mais uma vez, né? Sendo até redundante na fala, né? O nosso respeito, o nosso direito, ele termina quando começa o do outro. E nós, como sociedade, temos um poder muito forte em defender a democracia, em defender a nossa Constituição. Nós temos que acordar para isso e tomar esse poder para que a gente possa cobrar e fazê-lo da melhor forma possível, sempre respeitosa, né? Tá bom. Doutora, queremos aqui agradecer a senhora, a doutora Júlia Helena. Foi um prazer tê-la aqui no nosso debate. Muito obrigado a senhora, tenha uma boa tarde. Doutora Diná, da mesma forma, também é um privilégio, um prazer muito grande também ter a senhora aqui conosco nos estúdios. Doutor Tiago, também agradecer ao senhor pela atenção. E fica o convite para voltarmos ao tema, porque não se esgota, né? Quanto mais se fala, mais assuntos surgem. Então, quero aqui agradecê-las pela atenção e pela gentileza. E antes de encerrar aqui o nosso Justiça na Tarde, deixa eu trazer as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouco, às 18 horas, tanto no rádio como também na televisão. TV Justiça e Rádio Justiça. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal flexibiliza normas para contratação de brigadistas e liberação de crédito extraordinário para combate a incêndios. Polícia Federal vai investigar incêndio no Parque Nacional de Brasília, que já destruiu área equivalente a quase 200 campos de futebol. Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário mostra a situação crítica em 5 dos 11 biomas brasileiros. Ministério Público Federal pede que governo de Rondônia distribua máscaras e oriente indígenas sobre fumaça no estado. TRF da primeira região em Brasília vai divulgar recursos dos 3 acusados pelo assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Reportagem especial mostra os impactos da judicialização da saúde. Quase 1 milhão de ações aguardam julgamento. E ainda, em celebração ao Dia Internacional da Democracia, vamos mostrar como o Judiciário tem atuado na defesa dos valores democráticos do país. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 16 de setembro, começa
às 17 horas. Aliás, às 18 horas, corrigindo, às 18 horas. 17 horas já está dando agora, né? Estamos encerrando aqui o nosso debate. Mais uma vez, doutor Tiago, doutora Diná. Muito obrigado também, doutora Júlia. Sou Walter Lima, fiz a condução, portanto, do debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.